Olá, aqui quem fala é o professor de História, Gustavo Uchoas Guimarães. O tema desse vídeo é Bandeirantes e Interiorização da Colonização. Aqui estamos falando de um período que engloba principalmente o século XVII e o século XVIII na história da colonização brasileira, que é o fenômeno do bandeirantismo. Os bandeirantes eram membros de expedições que saíam de São Paulo para o interior da colônia, né, o interior do Brasil, em busca de pedras preciosas, em busca de indígenas para serem escravizados, e às vezes eram também contratados para fazer alguns serviços ao governo português, como foi o caso, por exemplo, da destruição do Quilombo dos Palmares, em 1695. Os bandeirantes hoje são até reverenciados por algumas pessoas, né? Você vê, por exemplo, no estado de São Paulo tem muitas homenagens a eles, como nome de rodovia, nome de cidade, nome de ruas e avenidas, etc. Mas o fato é que também existem muitos movimentos aqui no Brasil hoje, principalmente movimentos ligados aos povos indígenas, que condenam a memória dos bandeirantes. Até porque, realmente, a ação dos bandeirantes ajudou a trazer a colonização para o interior do Brasil, e isso foi ruim para os povos indígenas. Muitos escravizados, ou expulsos de suas terras, se envolvendo em diversos conflitos, sendo vítimas de muitas violências. Então, foi para os povos indígenas realmente o bandeirantismo não traz boas lembranças. Quem é que fazia parte dessas expedições, chamadas de bandeiras? Aí por isso o nome dos membros, né? Bandeirantes. Quem é que fazia parte? Principalmente paulistas, que já eram até, né, descendentes de portugueses com indígenas, lembrando que houve toda essa mistura aí na formação da população, e também indígenas escravizados, que faziam parte, engrossando o número de membros dessas expedições, e às vezes também indígenas que se aliavam a paulistas para combaterem seus inimigos. Então, lembrando que havia todo um jogo aí complexo, né, de relações de poder e conflito envolvendo o bandeirantismo. Eu vou compartilhar aqui com vocês aqui. É uma cena que foi pintada aí no século XIX, mostrando um conflito entre indígenas e membros de bandeiras. E aqui um mapa mostrando algumas características dessas bandeiras. Você vê em vermelho aí as chamadas bandeiras de caça ao índio, né, que principalmente ali no século XVII iam para o sul do Brasil. Depois, para você ver essas bandeiras indo para a região da Amazônia, né, onde o objetivo era obter escravos indígenas, né, que eram obtidos aí através da invasão de aldeias ou até da invasão de missões dos padres jesuítas, lembrando que muitos padres jesuítas organizavam indígenas em aldeamentos chamados de missões. E só que aí você vê também em verde as setas verdes aí, as chamadas bandeiras para mineração. Mas, mesmo sendo para mineração, elas também buscavam a escravização de indígenas, né?
Então, aqui, no caso, está separado, as setas por cores estão separadas conforme o objetivo principal, mas não exclui outros objetivos. Então, por exemplo, essas cujo objetivo principal era mineração também escravizavam indígenas. E as setas azuis, é o chamado sertanismo de contrato, eram os bandeirantes que eram contratados para diversas atividades ligadas ao governo geral do Brasil e ao governo português. Por exemplo, como eu disse, por exemplo, a destruição do Quilombo dos Palmares. Por que se contratava bandeirantes? Porque com o passar do tempo, os paulistas foram ficando famosos por suas experiências no meio das matas, o conhecimento de caminhos no meio das matas, o conhecimento dos rios, né, as técnicas de sobrevivência. Então, passavam a ser contratados para serviços diversos ao governo português e especificamente aqui, né, ao governo geral do Brasil. E, claro, muitos desses conhecimentos que os bandeirantes paulistas adquiriram eram conhecimentos que os indígenas já tinham. Então, houve toda uma troca, mesmo que à base de violências, de escravização, houve toda uma troca cultural aí também. Você vê a partir do bandeirantismo a formação de alguns aspectos da língua portuguesa, onde entraram as formas indígenas de se falar e pronunciar, ou né, a questão de alimentação, hábitos, né, de vida em sociedade e tal, que nós temos por herança dos povos indígenas através do bandeirantismo. É um período que se deve ainda ser muito estudado, muito analisado, até criticado também, porque você vê, por exemplo, muito no estado de São Paulo, como eu disse, as homenagens para os bandeirantes em estátuas, em nomes de avenidas, nomes de rodovias, tal, e toda a construção, né, de uma imagem do bandeirante como um herói. Isso tudo deve ser pensado, analisado e criticado. Em outros vídeos vamos ver mais características da colonização do Brasil. Muito obrigado.